bem na vinheta, então agora vai. Voltar. Chegou no banheiro, hein? Pronto, agora sim. Agora sim, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui no programa Fala Professor, estreia, segunda edição, apresentando para vocês colunistas, né, e tudo que vai acontecer agora nesse ano, né, um começo de ano de bastante projeto novo, de bastante novidade, né, eu posso startar esse bate-papo aqui, informando que agora, no final do mês de fevereiro, eu estou lançando meu segundo livro, então talvez seja aí um projeto que inclusive envolve uma entrevista do Dr. Fábio Gimenez, falando sobre a musculação, a relação com longevidade, com a questão, né, de viver Longevidade. bastante. Longevidade, perfeito, longevidade, de onde eu tirei isso? Então, essa questão da musculação, a questão da longevidade, o cuidado com a alimentação, então, a maneira correta do emagrecimento, então o artigo dele estará no livro Inteligência Além do Chá. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Existe uma inteligência que vai além, inclusive a inteligência espiritual. E sob esse aspecto que eu abordarei, apresentarei, né, artigos, um bate-papo meu com Esdras Ansauer também está lá, um bate-papo que foi gatilho de uma reflexão importante, que inclusive foi para o rádio. A Carol, minha amiga Carol Barros, psicóloga, minha parceira de rádio. Então eu fico muito feliz, tá, em ter nessa segunda temporada vocês com uma coluna mais estendida. Então poderia até mudar o nome do programa, porque aí seria Fala Professores. Eu estou diante de professores, pessoas de muito conhecimento, muita bagagem. A gente estava brincando agora há pouco, né? O Esdras, formado em coach, psicologia positiva, tem uma história no empreendedorismo que por si só já é uma grande escola, né? A Michelle Oliver, que está chegando, é a caloura, e não tem, com a gente não tem o batismo, não, pode ficar em paz. Que bom, A caloura que tá... Estava preocupada com o batismo. Não, ninguém vai te colocar em saia justa aqui, não, pode ficar em paz. E a Michelle Oliver já há 20 anos na área de beleza, 20 anos na área de beleza, tem o desafio de ser mãe e esposa, mãe de 4 filhos, um filho atípico, inclusive, né, mãe, esposa e uma profissional de sucesso agora em algo que vai além de ser cabeleireira, que é o visagismo, né, que é o ornar, que é o, como ela diz, né, na sua coluna, realçar a beleza. Então, eu fiz uma apresentação aqui inicial, mas como eu disse, eu sou suspeito para falar porque eu admiro o trabalho de todos vocês, Então, vou começar aqui com o Dr. Fábio Gimenez, para a gente começar aqui com um bate-papo. Vou destacar a imagem dele, para todo mundo ver. Aí, Dr. Fábio Gimenez. E vamos lá, agora cortou aqui, não era para cortar, não. Então, vou voltar ao normal. Não era para cortar, não. Então, melhor assim, vamos tocar assim. Aqui, ao vivo, que tem aquela história do quem sabe faz ao vivo, né? Então, no ao vivo, a gente vai assim mesmo. Lá, doutor Fábio Gimenez apresentou vários assuntos aqui conosco, vários assuntos. Eu acredito que um dos que mais teve alcance foi justamente quando você falou sobre a importância da musculação. Eu não sabia que a musculação era tão importante. Não sabia. Se você quiser trazer alguma consideração sobre esses momentos onde você abordou a questão da musculação, eu acho interessantíssimo. Sinceramente, para mim, fazer uma caminhada, uma outra atividade,
fazia praticamente o mesmo efeito. Mas você trouxe uma informação importante, que é, na musculação, você dá, assim, mata 2 coelhos numa cajadada só, vamos dizer assim. Não sei se é a maneira correta, mas explica um pouco mais sobre a importância da musculação, doutor Fábio. Lógico. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Bom, esse é um ponto que eu sempre abordo, né? E eu tenho que abordar bastante, eu tenho que enfatizar bastante, porque até pouco tempo atrás não tinha essa... A musculação não era tão vista com tamanha importância, né? Só que é exatamente o contrário. Então, quando você pensa em longevidade, quando você pensa em saúde, quando você pensa em independência, quando você pensa em prevenção de doenças, tudo está relacionado à massa magra, então, a músculo. Então, músculo hoje é sinônimo de saúde. Então, quando a gente pensar na terceira, na melhor idade, a gente tem que fazer uma reflexão de como a gente quer chegar ali, né? Você quer chegar ali com mobilidade, com independência, com uma perspectiva de vida, né? Com qualidade de vida, feliz, e evitando doenças degenerativas. Isso tudo está relacionado à massa magra. Recentemente teve um estudo bem interessante e robusto, onde eles avaliaram e comprovaram, né, que as pessoas na melhor idade, com uma quantidade de massa magra boa, saudável, determina, né, exatamente, na verdade, a quantidade de massa magra determina se a pessoa vai chegar nessa idade, ela vai ter uma perspectiva de vida. Então, se vai viver mais ou menos, qual vai ser essa qualidade, se vai ter qualidade ou não, se vai ser feliz ou não, e se vai ter doenças degenerativas ou não. Isso tudo relacionado à quantidade de massa magra que a pessoa na terceira idade tem. Então, isso já é um estudo, está comprovado. Então, assim, é de suma importância a gente destacar isso, né? E a atividade física, ela é saudável, ela é importante, ela é necessária. Mas a musculação é o único esporte com o qual você consegue ganhar músculo e queimar gordura ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei, a atividade física ela é importante, mas o carro-chefe de uma atividade física é a musculação. Tá? Então, é a musculação que vai fazer com que você realmente ganhe massa magra e queime gordura. Nenhum outro esporte, infelizmente, consegue proporcionar tamanho benefício. Por isso que a gente pode associar outras e deve outras atividades com as quais a gente gosta, enfim, dança, corrida, mas o carro-chefe é a musculação, tá? Então, eu acho que eu tentei fazer um resumo, espero que eu tenha me expressado bem, e qualquer dúvida ou qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição. Não, perfeito. Isso, alguém que foi campeão algumas vezes de fisiculturismo antes de se tornar nutricionista, né? 8 vezes? Não. 5? Não, foi 5 um campeonato paulista. Na verdade, eu sou tricampeão paulista da categoria com a qual eu venho competindo, né? Mas eu já competi em várias, né? Então, assim, seria as minhas melhores colocações. E também, consequentemente... Deixa eu voltar. Oi, pode falar? Desculpa, foi minha interferência aqui. Ah, tá bom. Mas eu tive outros títulos, enfim. E, assim, essa bagagem do esporte é muito importante porque me trouxe essa consciência já desde muito cedo, né? Então, eu comecei a competir em 2003, e aí eu não parei. O ano passado, competi novamente. Então, eu digo que o esporte, ele traz muita sabedoria, né? O esporte, ele traz conhecimento, ele traz a disciplina,
ele traz a parte de você entender a rotina, você ter uma rotina para que você tenha disciplina enfim. E aí você traz tudo isso para a sua vida pessoal e profissional. Então, o esporte eu vejo como algo que todos realmente deveriam fazer e o quanto antes. Então, colocar quem tem filho, coloque o quanto antes para fazer qualquer tipo de esporte, porque é uma forma de você educar o seu filho, né, junto, mostrando para ele que ele aprende, ele se desenvolve e ele vai colher frutos positivos no futuro. Fantástico. Então você já sabe, você que está acompanhando a gente aqui no programa Fala Professor, já sabe que as colunas do Dr. Fábio serão imperdíveis, sempre trazendo a questão dos benefícios da atividade física, como emagrecer da forma adequada, como se alimentar da forma adequada, enfim, manter o seu corpo sustentável, né? Quando a gente pensa na palavra sustentabilidade, nós estamos falando de equilíbrio. Na vida, Exato. tudo é bom com equilíbrio. Então, quando se fala na questão da psicologia, então, do comportamento, da saúde mental, isso daí ainda fica mais presente, né, Carol? Seja bem-vinda, Carol Barros. Boa noite. Psicóloga Caroline Barros. Boa noite a todos que estão conosco aqui agora, os que vão assistir depois. Muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigada, professor, mais um projeto juntos. Isso. E nós estamos aqui, né, nessa nova temporada, vamos falar bastante sobre saúde mental, sobre isso que o Dr. Fábio acabou de trazer, disciplina, constância, que está tudo associado, principalmente quando nós falamos sobre, né, atividade física, e quanto que a atividade física, né, doutor, ajuda também na saúde mental, a questão hormonal, não é? Exatamente, Carol. Até vou aproveitar. Isso é de extrema importância, porque durante a atividade, né, a musculação, entre outros, mas a musculação, de um modo geral, ela proporciona vários, né, benefícios, entre eles essa questão da saúde mental. Você libera serotonina, ocitocinas, dopamina. Então, você consegue realmente equilibrar. É uma válvula de escape, é uma forma de você condicionar seu corpo e sua mente, né, e buscar, né, esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, elas estão num desequilíbrio por não conseguir organizar a vida, não conseguir encaixar, né, exatamente isso. Então, desculpa te interromper, mas eu achei que você abordou um tema que eu acho que é bem interessante também e que faz parte, né? Até porque hoje é reunião de pauta. Michele, Ezas, qualquer interrupção é bem-vinda, tá? Não tem. Já vou passar para você. Está mas aprendendo. Pode continuar, está Carol. aprendendo, filho. Está aprendendo. Mas, eu brinco que na nutrição a gente tem que também ter um lado um lado da psicologia, né? Porque quando hoje a gente começa a conversar e tudo está muito relacionado ao comportamento das pessoas, né? Então, o estilo de vida é o comportamento, é como a pessoa lidar com a alimentação, é como a pessoa lidar com o final de semana, é como a pessoa enxerga a vida dela, né? O que ela espera. Geralmente, as pessoas hoje se preocupam muito, né? E que é compreensível, muito com o lado profissional, né? E aí acaba tendo esse desequilíbrio. E eu falo muito que quando a gente pensa em saúde, a gente tem que respeitar 3 pilares, que é atividade física, alimentação e um sono reparador. Só que para você ter esses 3 pilares na vida, você tem que ter um planejamento, rotina, porque como a Michele falou, ela é mãe, ela tem 4 filhos, então existem muitos desafios, né? Onde a gente tem que buscar um planejamento, se organizar bem para que esse equilíbrio aconteça. Legal. Fora também, né, doutora, a questão de usar a psicologia em relação à nutrição, eu vejo muitos casos de compulsão alimentar, de pessoas
descontam no alimento, aquela ansiedade, a frustração no alimento, então está tudo muito associado. Nós temos muita pauta, muito assunto para colocar aqui. Com certeza, mas é exatamente isso, é compulsividade. É como eu te falei, está tudo muito relacionado ao comportamento, ao estilo de vida, à educação, à cultura, como essa pessoa foi criada, tudo que ela passou. Então, na consulta, como eu brinquei, né? Então tem que ter esse lado psicólogo mesmo, porque eu não consigo manipular uma dieta de forma padronizada, né? Então eu tenho, às vezes, que, junto com o paciente, criar uma rotina, ajudar ele a encaixar um horário de treino, porque parece uma coisa simples, mas na dinâmica do dia do paciente, às vezes ele não consegue, porque, na verdade, ele nunca teve que fazer isso, né? Então, por isso que é o que a Carol falou, tem que ter esse lado, tem que conversar, tem que... Às vezes, algum problema que a pessoa está passando, aí tudo isso daí a gente leva em consideração para poder fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Com excelência. É isso aí. Olha, aquela situação, fico ouvindo o bate-papo de vocês aqui, eu já pensei num programa falando desses assuntos aí todo, corpo e mente. Claro que eu sou um advogado da alma. Eu entendo aqui que tem 2 advogados fortes aí da cor do corpo e mente, mas até a minha defesa na inteligência vem do chá, que a inteligência espiritual precisa também ser considerada. A nossa alma, ela é a locomotiva de tudo isso. Não? Então, inclusive, há várias questões que hoje já estão sendo abordadas cientificamente, que são provenientes da questão espiritual. Então, é a sustentabilidade em todos os sentidos, né? O equilíbrio em todos os sentidos. Agora, quando se fala em equilíbrio, meu amigo Esdras, logo mais ele já vai apresentar um projeto dele aí que é fantástico, fantástico. Eu tenho certeza que a Carol e o Dr. Fábio também vão gostar, viu? Que é um projeto inovador aqui na cidade. Eu vou falar Jandira, mas é quase divisa ali com Barueri, então dá para falar aqui na região, né, na Estrada Velha de Itapevi, um projeto muito fantástico que ele está montando ali 600 metros quadrados de muita saúde, beleza e qualidade de vida. Agora, quando se fala de equilíbrio, eu fico imaginando, Michele, você é uma profissional de bastante sucesso, como eu apresentei aqui, 20 anos na área de beleza, mais de 20 anos, formado em publicidade e propaganda, ou seja, uma pessoa da área de vendas desde do começo ao fim, de ponta a ponta. Porque a todo momento o nosso visual está vendendo algo. Sim. Eu nem vou fazer muita pergunta, porque eu não sei como é que está o meu visual hoje. Mas eu acredito que a importância da qualidade da saúde mental, a importância de ter um físico equilibrado, isso também faz parte do visagismo, que é a sua área principal e a área principal da sua coluna, né? Bem-vinda. Oi, gente, obrigado. Estão me escutando? Estão me escutando? Estou escutando sim, bem, pode seguir. Obrigada. Sim, é um todo, né? Na verdade, tudo é equilíbrio. Quando as pessoas me procuram para falar sobre imagem, geralmente muitas pessoas estão perdidas de si mesmas. Elas não representam mais as suas essências e assim elas se perdem muito porque elas não se reconhecem mais. O meu trabalho é pegar essas pessoas, conversar, como todos os outros profissionais aqui, conversar muito com essa pessoa para saber de fato a essência, o temperamento dela, para poder trabalhar e fazer o corte, colorimetria, até para combinar com a íris do olho para favorecer. Tem muitas pessoas, como eu já disse, tem muitas pessoas com extremo conteúdo, assim, grandes conteúdos, porém mal representados na sua imagem. E querendo ou não, o mundo é visual, é muito visual, é visual. A sua imagem sempre vai chegar antes das suas palavras. Então, por que não agregar a sua imagem ao seu conteúdo? Você se torna uma bomba. E uma pessoa, quando ela tá, isso
todos vão concordar comigo. Quando ela tá bem com ela mesma, é inacreditável a energia daquela pessoa. Ela já acorda, eu vou treinar, vamos, ela já liga para mim, vamos, bicha, é hoje. Ela já fica feliz. É inacreditável, quando as pessoas estão bem consigo mesma, ela transborda. E nisso, é inacreditável como a vida, ela já vê a vida de uma forma diferente. Ela já acredita mais em si. E uma pessoa que acredita nela mesma é sucesso, é sucesso. Ela desencadeia um monte de portas para ela. Ela entende o valor e ela entende que ela merece um investimento. Ela merece um investimento na saúde mental, um investimento na alimentação, um investimento num bom espaço. Ela investe nos bons profissionais, ela entende o que ela merece. Uma pessoa, quando ela se valoriza, ela se identifica com o que vê todos os dias no espelho, no automático ela abre portas. E o mundo é visual. Por que não juntar os dois de uma forma que agrega, leve e de uma forma assim muito boa para aquele cliente, para outros profissionais? Então, para mim, já é um estilo de vida, né? Levantar a autoestima de outras pessoas. Eu gosto muito, eu acho muito bom. Por um mundo mais bonito, sinceramente. Muito mais feliz, muito mais bonito. Vai pôr o mundo mais bonito. Eu acho que eu pensei no nome Realçando a Beleza para a coluna, mas pôr um mundo mais bonito, eu acho que caiu bem, hein? Sim, Essa sim. reunião de fantástico. A pessoa, quando ela mundo... tem confiança, o Edras é da beleza, ele vai entender. É inacreditável, não é, Edras? Quando o cliente se vê novamente, ele volta a se reconhecer em um corte, numa coloração. É uma gratificação que eles têm, ele sai dali, muitos entram doentes e sai saudável. Eles estão tão confiantes e é inacreditável como tudo vai crescendo e mudando ao redor. Isso é extraordinário. Uma pessoa voltar a acreditar em si mesma e saber que ela merece o que ela está vivendo, que ela merece estar ali. Isso é surreal. Para mim, isso é fantástico. Eu gosto muito disso. Gosto até demais. Você citou uma coisa que faz todo sentido em todos os aspectos dos profissionais que aqui estão. Sim. E que está muito associada ao autoconhecimento, né? Você começou falando aqui para nós sobre que as pessoas procuram, às vezes, sem saber das suas próprias essências, se perderam. Não se perderam. Né? Muitos se perdem, muitos não sabem. Então, assim, eu conheço inúmeros profissionais. Tem gente que me procura já perdido de si. E são pessoas fantásticas, com inúmeros diplomas, mas não representa na sua imagem o que ele faz. Então, você se cuidar, tanto mental, o físico, o seu visual, isso é uma questão de amor próprio, entendeu? E fora as portas que você abre. É surreal, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Porque uma pessoa, quando ela não se reconhece, agora você vai me entender, ela não se reconhece mais, ela perdeu a confiança. No que ela perde, compulsão alimentar. No que ela perde, a frustração, ela vai descontando inúmeras outras coisas. Daqui a pouco, ela deixa de ser, se for casado, uma boa esposa, uma boa mãe, e ela se põe na mão de outra pessoa, achando que outra pessoa vai vir como salvador. E eu falo para todos os meus clientes, isso é uma covardia. Ninguém vai lutar tão bem por você quanto você mesmo. Então, nós temos que ter essa visão do que nós somos e do que merecemos, porque tem clientes também, muitas pessoas que acham que não merecem aquele investimento. Ele sempre se deixa para depois. Vou ligar para o nutricionista depois. Depois eu passo no psicólogo. Depois eu procuro um salão de beleza. E nisso ele vai se perdendo. Ele sempre se deixa por último. E uma pessoa que não se vê como um investimento, uma pessoa que não sabe seu valor, ela se perde. E aí vai desencadeando inúmeros problemas. E tudo começa com imagem também. Também. Muito bom. Antes de eu passar, Carol, segura um pouquinho aí, porque a Carol amanhã é nossa convidada do Diretamente Podcast, falará sobre esse artigo dela que está repercutindo bastante, sobre o burnout. Burnout. É isso aí.
Então vai ter o tempo para ela falar um pouco mais sobre esse artigo. Me surpreendeu a repercussão, viu? Eu dando aula essa semana e gente comentando sobre o artigo, que não sabia que estava passando por isso, né? Já estava tendo os primeiros sinais, e ali já a Carol deixou, inclusive, dicas de, opa, você está nesses primeiros sinais, então fique esperto, abre o teu olho. Exatamente. Então, segura aí um pouquinho, que você vai falar um pouquinho mais desse artigo aí e das colunas que você apresentou para nós de maneira brilhante. Uma pena que você não costuma aparecer no vídeo, né? Seus textos estão em todos os programas, mas no vídeo mas tomara que apareça mais nessa edição. Vai mudar, professor. Isso é ótimo. Agora tem o meu amigo Esdras Hansauer. Teve a entrevista dele no programa Fala Professor, uma entrevista que emocionou. Por quê? Imaginar uma criança ainda, né, recebendo uma máquina de um vizinho. O primeiro vizinho chama para fazer o pezinho do cabelo. Ele vai lá, faz o pezinho, vai atrás de uma máquina, começa a cortar cabelo dos amigos. Você fala, mas fazer isso por hobby, fazia isso porque queria aprender a fazer alguma coisa. Não, fazia isso para poder ajudar a levar alimento para casa dele. Então, é uma história fantástica. E eu que conheço hoje o sucesso do Esdras, com um salão de bastante sucesso ali na rua Imirim, no Fátima, e agora montando esse cowork de beleza, espaço de mais de 600 metros quadrados, com direito a estúdio de podcast, com salas climatizadas, uma vista maravilhosa, num endereço fácil de se localizar. Eu acho que eu fiz uma boa introdução para você que está pensando. Então, Esdras, já pensou? Esdras, é contigo, meu amigo, bem-vindo. É um prazer gigantesco ter você em mais uma temporada aí como colunista. Tempo de Crescer, o nome da coluna não podia ser outro. Contigo, meu irmão, bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu, né? Boa noite, Carol, Michele, Fábio e Samuel. Eu vim aqui como aluno, pelo que eu estou entendendo aqui, viu, Samuel? Eu sou um aluno aqui de vocês, porque é tão bacana encontrar pessoas, né, que eu não conheço pessoalmente, mas só pelo jeito de falar já faz parte da minha vida. Então, muito obrigado aí por esse carinho de vocês. Samuel, grande amigo meu, né, que a gente tem já vários projetos, já criamos várias coisas aí na mente, né Samuel? Eu sou muito curioso sobre a mente humana, Carol. É uma coisa que me atrai muito, né? Então, eu já me identifiquei contigo também, por conta, né, da psicologia, que é uma das áreas que eu gosto muito. Cuidar do corpo nem se fala, viu, Fábio? Né? Hoje a gente sabe que o quanto também causa autoestima você cuidar do corpo, o quanto é benéfico você fazer, né, caminhada. Cada um tem o seu esporte. E Michele, cuidar, né, do visual das pessoas. Né? Uma mulher, hoje eu atendi uma cliente, Michele, que ela falou, eu quero cortar o cabelo aqui. Imagina só, Carol, cortar o cabelo aqui em cima, um cabelo igual o seu. E aí, Michele, ela falou assim para mim, eu quero cortar aqui em cima. Eu falei, o que você quer mudar na sua vida? Não é verdade, Michele? É isso aí. É verdade. A primeira coisa, né, que a gente identifica quando a gente vai atender um cliente masculino, feminino, não importa o gênero, é que quando a pessoa vem cortar o cabelo ou vai procurar o doutor, né, para procurar emagrecer, ou procurar a Carol para tentar entender quais os problemas, a gente sabe que precisa de mudança. E a gente quer ajudar essas pessoas, né, Samuel, a fazer essa mudança. E eu acho que essa é uma das nossas missões. Eu acredito nisso. Eu acredito que temos várias missões e uma delas é essa dádiva divina, né, esse presente que a gente ganhou, que é poder estudar e poder ajudar. Então, eu estou muito feliz com vocês aqui. E Samuel, obrigado pelo convite. E eu, pelo jeito aqui, você é aluno.
Eu que vou mas ser aluna. não, Eu tô olhando ali, todos eu tô nós. olhando o Todos nutricionista nós. assim. Eu até estava brincando que o nome do programa podia mudar para Fala Professores. Eu estou diante de professores, porque todos a Carol é uma palestrante fantástica, uma professora. Eu já falei, já abri as portas Bacana. da Anhanguera lá para ela dar palestra várias vezes, é só Que agendar. bacana. Uma pessoa com Só conhecimento, uma pessoa com conhecimento fantástico. Doutor Fábio, o pior é que assim, eu não sei como ele ganha dinheiro, rapaz. Porque as consultas dele é demorada, rapaz. É um negócio assim impressionante. Por Ele faz volta os de 2 horas. desenhos lá, dá uma Existe aula. anamnese, hein, doutor? Oi, Dá desculpa, uma Carol. aula, rapaz. A pessoa Existe vem lá com a anamnese. biopedância, a pessoa vem com a biopedância, com aquele monte de número que eu não entendo nada. Ele pega o papelzinho e começa, e vai, isso significa aquilo, mexeu aqui, vem pra cá, o que você come? Ele vai montar a dieta da pessoa e pergunta o que a pessoa come. Eu até me preocupei, porque se ele fizer essa pergunta pra mim... Sangue de Jesus tem poder. Vai ser complicado, mas eu já presenciei isso e é incrível. Então, por isso que eu digo que eu estou diante de professores. A Michelle Oliver, ela, no podcast com a gente, ela trouxe vários ensinamentos de alguém com uma história fantástica e que, como muitas mulheres lutadoras que tem por aí, tem na sua vida um grande exemplo. Então, e o Esdras eu sou suspeito para falar, porque o Esdras eu sou um admirador dele inicialmente pela questão da causa social, e eu ficava pensando, esse maluco aí fica fazendo um monte de projeto social, se fantasia de super-homem, de Capitão América, não sei, e o que ele está ganhando com isso? Eu vou descobrir que ele nunca estava ganhando nada assim financeiramente, mas desde que ele começou a fazer esse trabalho social, Deus tem abençoado tanto esse homem aí. E assim, então é um empreendedor social, é um empreendedor na área profissional, empreendedor na área de educação, tem os cursos dele também na área de atendimento, que é sucesso. Então, eu estou entre professores, eu sou suspeito para falar, porque venderia facilmente cada um de vocês aqui, e por ser amigo de todos, eu garanto para quem está nos acompanhando, que estando no programa Fala Professor, com essas colunas estendidas, eu serei um mero apresentador com todo carinho, deixando para esses profissionais aí, cada semana, passar uma lição necessária. Agora, Esdras, você falou, você tem o mesmo problema que eu. Tempo para fazer academia. Não adianta falar, porque o doutor Fábio já me deu uma lapada uma vez, falou, melhor você arrumar tempo para o seu corpo não parar por você. Esses amigos que puxam a orelha é complicado. Mas esses são verdadeiros amigos, né? Amigos que só, né, que não querem seu crescimento, né? São espectadores, não é verdade? Doutor, pode falar, doutor. Agora, doutor Samuel, pode continuar o seu raciocínio, Esdras, mas eu quero que você fale um pouco mais desse espaço, porque eu fui no espaço, eu fico imaginando todas aquelas salas lotadas, então tem um espaço de beleza mesmo, beleza de estética, de cabelo, de barba, com aquele negocinho da barba lá, aqueles aparelhinhos, tudo de última geração, tudo muito bem feito, elevador, Estrada Velha de Itapevi, assim, fácil acesso para Jandira, Barueri, Itapevi, ou seja, está bem, bem de fácil acesso. Aquele auditório fantástico agora com um estúdio de podcast lá dentro também. Então, conte um pouco mais, quando vem esse canhão, né, que é o co-work do Esdras Hansauer aqui na região? Quando que vem, meu amigo? Na verdade, a gente está fazendo os convites para os profissionais, né? Inclusive todos vocês estão convidados a primeiro vir tomar um café comigo, um chá, né? E eu não vou falar muito de comida, que aí o doutor Fábio que vai ter que ajudar a gente aí na... Eu ia falar para comer uma lasanha, mas não sei não se vai dar certo, né? Bora! Né, doutor Fábio? Bora! Opa, tá liberado então, hein? Tem. Nem que depois a gente vai para academia. E qual é a minha ideia principal? É fazer isso que a gente está fazendo hoje. Reunir super-heróis, né, cada um na sua área, e poder ajudar.
cada um tem sua contribuição social, indiferente que seja uma ação social, mas o nosso trabalho, né, Michele, é uma contribuição social, não deixa de ser, mesmo que a gente está sendo recebido, a gente vai receber por isso, né, mas a gente está fazendo uma contribuição, e eu tenho certeza que todos os profissionais aqui, eles fazem além do dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca, é o estambo, é o material que a gente precisa para conquistar outras coisas na nossa vida, mas eu tenho certeza que todos fazem com muito amor, por isso, né, são convidados de Samuel, que é o regente dessa orquestra. Ele se coloca na condição que vai ser só um apresentador, mas ele é o regente. Mas E é aí... o apresentador. Agora, meu amigo, com tudo isso que a gente falou aqui, se a Carol Barros quiser montar o consultório dela de psicologia lá, Claro. né? Porque a Carol também é incrível, né? Psicóloga, mas são anos fazendo recrutamento e seleção, são anos trabalhando na área de gente e gestão. Na minha época de MBA em gestão empresarial, o nome era outro, era gestão de pessoas, agora é gente e gestão, é um nome diferenciado aí para valorização do capital humano, desenvolvimento de pessoas. Então, eu tenho certeza que quando ela montar o consultório dela também será sucesso absoluto. Se ela tiver interesse, fala, ô Esdras, eu quero ter a minha sala aí, quero ter o meu horário aí, o que ela tem que fazer, Esdras? Chama você na rede social? Me chama na aqui, rede social? Como é que é? Na rede social, depois a gente deixa o número. Inclusive, essa sala que eu estou aqui, ó, que é climatizada, é uma sala feita para atendimento de terapia, nutricionista, psicólogo. Inclusive, tem um amigo meu também que é psicólogo, tem interesse de estar atendendo aqui. A sala não é uma sala fixa de um profissional. Eu fui estudar esse modelo de negócio, que é um modelo que você pode alugar um dia, alugar uma hora, ficar um mês, você não fica preso mais a um lugar específico. Aí isso te dá tentáculos para você atender em vários lugares, de vários, né, pessoas de vários lugares, então é muito importante. Inclusive essa sala aqui pode ser sua, viu, Carol? Por que não? Legal. Preciso, realmente, viu? Aplico muito curso também. Já é uma ideia. A gente pode fazer parcerias. Na verdade, como eu falei sobre dinheiro é a moeda de troca. A nossa intenção é crescer junto com as pessoas que a gente quer ajudar. E eu sei que tanto eu quanto a Michele, que atende o cliente na cadeira, e a gente faz um trabalho parecido com o da Carol, mas não com a autoridade que a Carol tem. Mas a gente também acaba, né, sendo ali um ouvinte, né? Um bom ouvinte também, né, tem ramificações psicológicas, né, Carol? Sim, Não é com verdade? certeza. Todo mundo tem um pouco de psicólogo. Sim. Exato. E então aqui tem várias salas, né? Tem o auditório. São salas que podem ser locadas por hora, por dia ou por mês, né? Assim como se for a necessidade de cada profissional. Mas a ideia principal, doutor Fábio, é a gente unir a saúde completa. O Fábio até saiu. Cadê? Voltou? Não, desculpa, a bateria me deu um... Vamos ver se vai... Tá no finalzinho aqui, mas já estou colocando para carregar, desculpa. Tranquilo. Então, doutor Fábio, a ideia é fazer esse como que eu posso dizer? Essa Agrupamento conexão. de profissionais, esse espaço, né? A ideia é um mix de profissionais que trabalha. Exatamente. Trabalha multidisciplinares. Pronto, aí. Exato. Eu nem vou saber falar essa palavra aí. Como é que é o nome? Multidisciplinares, é difícil. Isso aí. Aí, doutor. Mas o dele Fábio. É direcionado, né? Quando a gente fala do multidisciplinar, você acaba sendo no sentido. Não. Ele me explicou a ideia dele, ele é bem direcionado, porque a ideia do co-work dele é no sentido de que beleza não é só aquilo que está aparente. Então, quando se fala de bem-estar, quando se fala de beleza, entra a questão da nutrição, entra a questão da psicologia, entra a questão... Ele falou até da filosofia da vida. Como é que é? Filosofia clínica. Ele falou tantas áreas. Ele mapeou bastante, um monte de área que trabalha justamente com
esse desenvolvimento das pessoas para que a gente tenha, como é que é, Michele? Um mundo mais bonito. Eita, é isso aí. Com pessoas sorrindo mais, com pessoas mais felizes. Acho que é isso, né, Esdras? Samuel, e a ideia é a gente cuidar não só da beleza, como a Michele, né, a gente faz, né, Michele? Mas é cuidar de um completo. Inclusive o Samuel, a gente está cuidando de mente, corpo e alma, né, Samuel? Mente, a gente pode contar com a nossa Carol, nossa querida Carol, né? Corpo com o nosso doutor Fábio aí, que tem, tem toda a técnica para tudo isso. A beleza estética, né, Michele, e eu dando aí algumas dicas, e o Samuel aí direcionando a questão espiritual. Então, olha só, a gente conseguir colocar todos esses profissionais em prol de ajudar uma pessoa, eu não consigo acreditar que ela saia da mesma forma que ela entrou. Com Não. certeza. Com certeza. Agora a Michele fala um pouquinho, a Michele tá com vergonha, tá chegando Não. agora, vai se acostumando, vai se Tô acostumando. aprendendo. Agora, Eu tô aprendendo. agora é o seguinte, Michele, antes de passar para Carol trazer o destaque dela, inclusive o convite para o podcast dela amanhã, eu gostaria que você trouxesse dicas, né, para essas mães, porque eu sou bem sincero, doutor Fábio, eu fico observando principalmente mães de crianças atípicas, mães de crianças que têm alguma dificuldade, seja de aprendizado, ou seja, autismo, ou seja, outras questões. Eu percebo nessas mães guerreiras, assim, trabalho com educação, guerreiras assim, que eu não sei se eu, né, conseguiria, estando na pele delas, ser uma profissional, vender algo, correr atrás. Muitas delas deixam carreiras para poder se Limita. dedicar ao filho, à filha. Agora, Michele, você tem mantido bem esse equilíbrio aí entre família, criança com cuidado mais especial, sucesso no trabalho, esposa, como você diz. Isso tem dica para isso? A primeira dica de todas é equilibrar. Nada vai ser perfeito, mas uma mãe se comparar com a vida do outro também não funciona. Eu acho que o erro está sendo se comparar. Outra coisa, criar uma família unida. Tem que criar. Um por todos, todos por um. Eu criei assim os meus filhos e eu converso muito com meu esposo. Se um falha, todos falham. Se um erra, todos vão falhar. É um sistema. Então, se um deixa de fazer seu afazer, no automático sobrecarrega o outro filho. Então, todos têm que se pôr no lugar do outro. Eu trabalho muito com a empatia dentro de casa. Quando cada um faz a sua parte, então no automático todos vão crescendo juntos. Não fica sobrecarregando uns aos outros. O que acontece? Se uma mãe, estou ocupada, eu estou com trabalho da faculdade, eu já peço para outra, filha, tem como você segurar a onda para sua irmã? Arruma a cama para ela, ela vai chegar cansada. Então, eu pratico muito o amor dentro de casa. E tem também, isso agora você vai ficar orgulhosa de mim, doutor. Vamos lá. Então, assim, os meus filhos, eles são dinâmicos, né? Então, fazem taekwondo, gosta de bike, então eles têm muitas atividades. Nas férias tinha atividades na escola. O Theo, ele é atípico, mas graças a Deus, assim, com as terapias, ele não é aquele atípico que a doutora já sabe que é nível 3, sai quebrando tudo. Ele é muito amoroso. E foi até difícil identificar nele, porque o Theo, a gente conseguiu identificar nele por causa que ele é focado em tudo que gira, senão a gente não iria identificar. E eu tenho várias professoras como cliente que falavam, não, isso não é possível. Eu falei, tem alguma coisa que está errada. Então, assim, aqui todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu tenho ciência do que eu sou. É aquilo que a gente tem que entender. Eu escolhi essa vida, eu optei por ser mãe. Então, eu tenho que fazer direito. Então, eu opto. E assim, eu faço por amor. Não é de boca para fora, eu faço por amor. E o filho, ele te dá aquela coragem, né?
ele te dá aquela coragem, você não tem como você olhar para ele e não ver uma pessoa extraordinária, um potencialzinho incrível ali. Então, o que que eu faço? Tudo tem horário, tudo é bem organizado, a minha agenda é bem organizada, e eu me preparo até para alguns reajustes de alguns clientes. Olha, vou me atrasar a tal hora, vou fazer tal coisa. Nesses intervalos, eu ganho tempo, como eu também me preparo para os clientes que podem chegar adiantado. Então, eu tenho que estar preparado o tempo todo. Como eu trabalho a domicílio e em casa, eu consigo ter uma rotina ali, olhando, observando, consigo sim manter a casa limpa, consigo sim deixar as alimentações organizadas. Assim, claro que de vez em quando a gente faz aqueles cafés que o doutor iria brigar comigo, né? De vez em quando, mas eu sou muito Pode regrada na convidar, alimentação. tá? Pode convidar. Quando tiver esses cafés aí, pode chamar. Só Pode, não Samuel chama, só não chama adora, minha esposa, só não chama Samuel minha ama. esposa que ela é paciente do Dr. Fábio. Ela não precisa chamar, não. Agora você Então, pode chamar, tá? Então, eu acredito muito, primeiramente, eu acredito muito na força que Deus nos dá, né? Segundo, eu me vejo de fato como esposa, eu escolhi isso e essa experiência é minha maternidade. Então, as pessoas têm que entender que é dela. Então, não adianta também querer salvar o mundo se você não disciplinar o seu filho. Essa é a sua obrigação, e explicar para ele por que que é a obrigação dele. Você vai arrumar sua cama porque você dormiu todos os dias aqui. E nisso eu consigo não me sobrecarregar, não sobrecarregar os demais, e cada um se torna um todo. É aquilo que eu falo. Se um falha numa família, no automático todos falham, porque já vem estressando. Tipo um jogo de dominó. Um se estressa, já vem desencadeando estresse em todo mundo. Então eu tento conversar muito, eu faço o dia do perdão, eu sento com todo mundo, o que está acontecendo? Vamos se perdoar. Se for preciso pedir desculpa para os meus filhos, não tem problema, não é porque eu sou mãe que eu estou 100% certa. Nesses dias mesmo pedi para minha mais velha, eu achava que estava certa, não tem problema nenhuma. Humildade, empatia, amor, eu nunca perdi em ter isso. E eu sempre tô ali, olha, não quer conversar agora? Tudo bem, conversa depois. Então, eu tô conseguindo manter isso. E nisso, as pessoas acabam se inspirando, porque realmente é difícil. Se eu falar para você, é fácil ser mãe? Não, não é fácil. Não é fácil reuniões escolares, não é fácil consultas médicas várias, não é fácil você levar o filho para lutar e motivar quando ele estiver triste, não é fácil você observar um olhar ali, você sabe que tem alguma coisa que está errada, mas vem cá, vamos conversar. Então, assim, eu tento sempre conversar, reunião em família, vamos conversando, porque eu entendo o meu lugar, eu sei quem eu sou, e isso faz toda a diferença em um lar. Então, eu explico bem o meu posicionamento para eles e eles também têm a liberdade de falar comigo, mesmo que sejam coisas que a gente, às vezes, pode não concordar na hora. Então, assim, o equilíbrio da minha família vem da empatia e da humildade, porque família nenhuma vai ir para frente se não tiver isso. Então, eu consigo trabalhar. Então, quando os meus clientes vêm em casa, né, porque atualmente eu trabalho em casa e abro algumas exceções a domicílio. Então, no automático, eles vêm em casa, uma já me ajuda. Ai, mãe, pode deixar, eu varro esse cabelo aqui para você. É uma ajuda, é uma contribuição. E eu sou imensamente grata a isso, eu demonstro para ele. Então, demonstrar gratidão na família, isso vai motivando cada vez mais. E eles também acabam tendo o exemplo, né? Então, eu mesmo não tenho o que falar. Na verdade, eu acho que eu sou uma mãe até coruja demais. Mas está sendo uma boa experiência. 4 personalidades diferentes, nenhum é igual ao outro. E, por incrível que pareça, gente, criei igual. E uns ajudam o outro. Claro que tem seus dias de falha, né, doutora? Que você sabe que tem dias mãe, não tô afim. Mas eu sento, vamos lá conversar. O que está acontecendo? Mas é aquilo, eu me conheço, eu entendo o meu posicionamento, eu entendo o meu lugar de mãe e esposa, porque foi uma escolha minha. E eu vou aproveitar essa experiência porque tá passando, né? Eu já tenho uma filha de 20, vai fazer 21, gente. Olha Tá aí. passando. Parabéns. Tá vendo? Passa. Então E eu aplico muito isso.
É um ponto. Parabéns, viu? A Michele montou um time, pelo jeito aí, né? Montou Sim, somos uma foi equipe. todos por um. Funcional. Dia do abraço, dia do perdão, dia da regra, dia do almoço, todo mundo junto, janta Tem. todo mundo. E Aí, Ano Novo não abro mão. Natal eu posso até dar uma liberada, mas Ano Novo não abro mão. Então, assim, são costumes, aquilo que o doutor falou, costumes, é aquilo. Eu posso não ter vindo da onde eu gostaria, mas eu posso criar aquilo que eu gostaria de ser, de ter tido um dia. Então, eu acho que está tudo nas nossas mãos. Tudo é questão de escolha. Você escolhe o que você quer, o que você escolhe, está na nossa mão. Você colocando Deus na frente, eu acredito que tudo dá certo. Se está dando certo até hoje, para mim, é porque Deus está ali. Eu tenho certeza que Deus está ali. fantástico, fantástico. Obrigado, Legal. Michele. Eu posso... Vai lá, com certeza, doutor Fábio. Por favor, por favor. Então, obrigado. Eu gostei muito de tudo que foi falado aqui e eu acho que a gente realmente está numa equipe multidisciplinar, como a Carol comentou, e eu, assim, ouvindo todos, mas eu vou abordar um pouquinho do que eu ouvi da Michele. Sim. E eu ouvi muito sobre amor, né? E autocuidado, amor próprio, autoestima, valores. Eu acho que isso é exatamente que acaba sendo o seu grande diferencial, Michele. Obrigada. Porque quando você entende esses valores, quando a gente consegue receber um paciente ou um cliente, né, Esdra, a Carol comentou, a gente tem todo um cuidado, né, de entender tudo que vem passando, para a gente poder acolher e poder orientar. Nossa experiência, né, de vida, nossos valores, eles é o que acaba sendo o grande diferencial para poder passar e fazer com que essas pessoas, de alguma forma, evoluam e cresçam, né? Então, eu uso muito, eu abordo muito reflexões, né? Então, sim, é importante. eu faço, que é o que a Michele estava falando, eu explico para o meu filho, eu converso. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso. E eu gosto muito de trazer reflexões, até porque, às vezes, é muito difícil eu convencer a mãe do Samuel, uma mulher, né, que já uma senhora de 70 e poucos anos, que tem um estilo de vida saudável, mas que não tem a musculação presente na vida dela, né? Então eu preciso ter saber usar bastante essas reflexões para que ela entenda, ela se conscientize e ela se motive a isso, né? Sim. Então é um trabalho bem difícil, é bem prazeroso, mas o que eu escutei de cada um, da Carol, do Ezra, da Michele, é exatamente isso. Então, é como o Ezra falou, a gente realmente, o dinheiro, ele tem a importância, mas mais do que isso, a gente está aqui para ajudar, né? Para fazer a diferença na vida das pessoas, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir cada um, fico muito feliz de fazer parte, eu acho que desse time, né? E assim, acho que um pouquinho que cada um falou faz um resumo do que exatamente a gente tem aplicado na vida, né? Que é fazer o bem, que é ensinar o bem, que é fazer a pessoa resgatar valores. Às vezes as pessoas chegam até mim destruídas, né? Foi muito o que a Michele falou. Às vezes a pessoa sai de um relacionamento, ela já não se identifica mais, porque ela cedeu tanto. Relacionamentos, empregos, familiares. Relacionamento e aí, de modo só geral. ladeira abaixo. Exatamente. Só ladeira abaixo, isso mesmo. Então, às vezes a pessoa ela se olha no espelho e não se enxerga reconhece. mais, não se reconhece. Então, assim, parabéns a todos. Eu acho que é desafiador nosso trabalho. A gente tem que ser um pouquinho, né? Naquele momento, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser nutricionista, a gente tem que ser pai, filho, mãe, né? Então, eu acho assim que trabalhar hoje com a saúde, seja ela como um todo,
é um privilégio. E eu fico muito feliz de ver que ainda, porque eu vejo também uma boa parte da área da saúde muito mais voltada para o financeiro, né? Perdendo um pouco essa essência do cuidado, né? Então, eu fico muito feliz de hoje estar aqui, tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês e muito feliz com o que eu ouvi de todos vocês. Isso é muito Fantástico, bom. doutor. Muito bom. Fantástico, doutor. Eu Desculpa, só vou senhor. passar. Não, tranquilo, tá ótimo. Escutei Todo um mundo pouquinho, aqui. a gente vai juntando, né? Eu falo, deixa eu falar antes que acaba o tempo e a gente acaba Não, é reunião de às vezes pauta. Reunião dividindo de um pauta é pouquinho assim mais. mesmo. Então, mas obrigado e muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. Uma coisa que ele falou é verdade. Hoje em dia as pessoas estão negociando seus valores, né? Negociando. E eu não abro mão. Valores. O que eu me tornei, o que eu lutei para ser, é o que eu falo para os meus filhos, vocês lutam todos os dias para ser alguém. Jamais negocie os seus bons valores. Então, valores inegociáveis. Você negociou, você se perdeu. Perfeito. Isso é verdade. Acabou. Isso Falou, aí. resumiu bem. A questão dos valores é algo essencial e eu vou ser repetitivo, né? Cultura judaico-cristã, né? Um fator. Tem alguma. Mas, Carol, amanhã tem podcast seu. Você vai fazer esse comentário sobre esse último tema que você escreveu. A gente já passa para as considerações finais de cada um. Depois que terminar essa sala aqui, eu ainda vou apresentar o resumo das notícias, né? A gente fecha essa sala e eu volto para o resumo das notícias. Mas, Carol, esse artigo seu tem assim, eu dei aula na segunda, na terça e na quinta-feira. Quarta-feira eu estava na coordenação, então segunda, terça e na quinta-feira, ontem. E nos 3 dias eu vi aluno me abordando e falou, professor, eu acho que eu estou tendo sinais daquele artigo lá. Tá tão em alta assim, minha amiga? Está em alta. Infelizmente está em alta. Vou resumir um pouquinho do porquê que esse foi o último tema que eu escrevi. Eu trabalho com RH, desenvolvimento humano, há 16 anos. Foi meu primeiro emprego em RH e eu não saí nunca mais. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado com carreiras, então eu atendo pessoas, eu auxilio, né, na questão profissional, na orientação profissional, na mentoria para carreiras, e também atendo empresas como consultora. Então, eu cuido de clima, cultura, processos, tudo que está associado ao capital humano dentro das empresas, principalmente naquilo que está associado à cultura, por conta do que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, pós-pandemia, muita coisa mudou. Inclusive, socialmente falando, todos nós fomos impactados de alguma forma, tanto na pandemia quanto depois da pandemia. Então, assim, navegando entre empresas e profissionais, eu pude perceber o quanto o burnout tem crescido. E eu deixo aqui o convite, né, para as pessoas que quiserem ouvir depois do podcast, falar a respeito. Mas a questão do burnout, ela é uma questão silenciosa. As pessoas, às vezes, elas só percebem que estão, só sabem que estão, quando já estoura. Quando falam, não aguento mais, eu cheguei no meu limite. Então, nosso objetivo, né, o meu objetivo como profissional, né, de carreiras da área de RH e principalmente como psicóloga, é ajudar essas pessoas, né, as pessoas como um todo, para que não cheguem nesse nível. Porque depois, para muitos, é um caminho sem volta. Se nós olharmos dados, estatísticas de afastamento, estatísticas de pessoas que precisam ser medicadas com medicações fortes por conta desse problema, tem crescido cada vez mais. Então, é um pequeno spoiler do que nós vamos falar amanhã, mas infelizmente tem crescido. Não só o burnout, mas como também as crises de ansiedade, a própria compulsão alimentar, que está muito associada, em alguns casos, a problemas profissionais e também unificando aí os problemas familiares, é um resumo aí do que nós vamos falar. Não, importante. Amanhã, 11 horas da manhã,
no YouTube, diretamente podcast. A Michele já foi no diretamente, o Ezra já foi no diretamente para apresentar a corrida dele, que aconteceu. Eu prometi no podcast que eu ia inaugurar a ala dos sedentários. Eu acho que o doutor Fábio ia gostar dessa frase, mas eu não consegui acordar às 6 horas da manhã, estou falando aqui, mas quando eu acordei, a corrida já estava quase terminando, né? Mais um guerreiro aí, foi lá também no Diretamente Podcast. Carol estará amanhã com a gente. O doutor Fábio deu show no Diretamente Podcast, teve um shot dele que estourou, né? Então, é sempre bom, é mais um espaço aberto, eu tenho ali, ao lado do pastor Isaac Palma, professor, vice-diretor, tenho levado pessoas que estão trazendo aí muitos conhecimentos importantes para a sociedade, é mais um canal também, para que, tendo assunto, porque sempre tem assunto, né? A gente está falando em fevereiro, o assunto é burnout é um dos assuntos que estão no mês de fevereiro bombando. Talvez março apareça aí um outro assunto, né, que encaixe lá na figura do Dr. Fábio. Eu vou chamar ele de novo lá para uma entrevista especial no nosso programa, no Diretamente. Tem um convidado especial que vocês acreditam, tem conhecimento, é um programa nosso, tá? É um programa nosso, assim como as pessoas que estão nos assistindo. Se tem algum convidado que gostaria de indicar, nós vamos fazer análise. Aqui é um grupo de pessoas, vocês estão vendo, eu sou um apresentador, mas aqui tem um grupo de pessoas, todos aqui terão seu espaço no programa, e quem está nos assistindo também. Então fica esse convite para todos vocês amanhã, 11 horas da manhã, diretamente, podcast no YouTube. Vamos assistir a Carol Barros dar o show dela, explicando todo esse processo aí do burnout e o que diz respeito também à saúde mental, que tem muitos assuntos importantes a serem abordados. Agora vou partir para as considerações finais. Meu amigo Dr. Fábio Gimenez, eu só peço para vocês terminar as considerações finais, não fecha não, vamos fechar todo mundo junto, tá bom? É isso, Dr. Fábio Gimenez, muito obrigado, obrigado mesmo. Quando eu fui no consultório do Dr. Fábio, rapaz, Esdras do céu. E aí? Falei, eu conheço esse homem, rapaz, lá no Tatuapé. Um consultório incrível, um espaço incrível, fantástico, fantástico, e tê-lo já como amigo, algo que é muito especial para mim, eu tenho certeza para as pessoas que nos ouvirão. Então, meu muito obrigado, Dr. Fábio. Imagina, eu que agradeço. Fazendo uma pequena observação do que foi falado, uma coisa boba, mas que talvez quando a gente pare para pensar, não sei se vocês sabem, mas sedentarismo hoje é considerado, na verdade, hoje é considerado não, sedentarismo é doença. Não sei se vocês sabem disso. Tá? Então, assim, hoje existe um CID, um CID, Código Internacional de Doença para o sedentarismo. Tá? Então, às vezes, a gente não tem uma noção de que algo é tão grave, né? Parece inofensivo, mas por que é tão interessante essa informação? Porque tudo começa no sedentarismo. Então, a pessoa sedentária, ela com o tempo, ela vai acabar sendo uma pessoa doente mais facilmente do que a pessoa que treina, que acaba... Então, eu acredito até que isso tenha sido... aconteceu para tentar dar um choque nas pessoas, para as pessoas entenderem que o sedentarismo não é uma escolha, não é uma coisa tão simples, e sim já é uma doença primária, né? E que se você não se mexer e não mudar essa realidade, com certeza você vai desenvolver outras doenças mais graves, tá? Então, só uma observação, porque acabou falando... Não, fantástico. Eu já estou falando que, pessoal, tem amigos igual o Dr. Fábio. Reflexões, e às vezes a pessoa, não, mas eu sou super saudável, eu não sei o quê. Aí eu já pergunto, é sedentário? Ah, eu sou, não faço nada, não faço nenhuma atividade. Falei, então você já tem uma doença estabelecida. Então, só uma brincadeira, só uma reflexão e uma informação que às vezes parece boba, mas que às vezes faz com que a pessoa acorde e fale, bom, preciso fazer alguma coisa porque eu já estou doente e não sabia,
né? Amanhã eu vou me Então, matricular numa academia. isso aí. Aí você tá entendendo, né, Carol? Pegou Eu todo mundo aqui, ó. agradeço a oportunidade, sempre, Não, sem brincadeira. de poder falar e trazer um pouco do conhecimento, da experiência e agregar, né, de uma forma positiva, de alguma forma, na vida das pessoas, com algumas palavras, para que realmente a gente possa melhorar como um todo. Tá bom? Obrigado a todos, um prazer, uma honra estar aqui hoje com vocês. E eu achando que o nome era bonito, hein, Esdras? Se Rapaz, lascou. agora eu vou colocar na próxima corrida, vai ser a ala dos professores fitness. Isso aí. Eita, vamos lá, quem A sabe? ala dos vencedores, vamos lá. Amém, é isso aí, boa, boa. Vai eu, Carol, Michele, vai todo mundo lá. O doutor Fábio eu não vou chamar não, porque aí vai humilhar. Aí o doutor Fábio vai lá com todo esse físico aí, a gente vai passar vergonha, então. Mas assim, ó, agora só uma observação, tá certo, doutor, faz um tempinho que eu não vou pra academia, mas eu adoro puxar um peso. Porém, tem uma gringa, sangue de Jesus tem poder naquela mulher, naquele vídeo card dance no YouTube. Gente, aquela mulher tá acabando comigo. Eu treino com ela todo dia, eu saio assim, ó. Mas, ó, tá valendo a pena. Tô gostando. Justificou. Eu sou daquele time. Eu sou daquele time que todo mês está procurando um treinador novo de calistenia, mas não está dando certo, não. Eu acho que eu vou ter que ir para academia mesmo. Eu treino, eu faço algumas coisas em casa assim. Agora, Esdras, meu amigo, muito obrigado. Esdras, parceiro, pessoa aí, nota 1000, né? Então, muito obrigado aí por estar aí junto com a gente mais esse momento. Eu me sinto honrado, né, de conhecer mais 3 super-heróis aí, né, que estão aí em defesa do ser humano, da pessoa que quer se desenvolver, da pessoa que quer passar para o próximo nível. Então, eu me sinto muito feliz de estar com vocês. E estou aqui à disposição para ajudar, né, o Samuel? Faço parte do time da ajuda. Muito obrigado. Fantástico. Até a Fantástico, Esdras. Daí eu nem preciso falar, sempre estará conosco e será um prazer tê-lo aí nessa nova etapa do programa Fala Professores. Michele Oliver, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que para você é um desafio ficar na frente das câmeras, mesmo que seja do celular ali gravando o momento. Nas redes sociais a impressão que fica mais fácil, né? Mas não muda muita coisa, não. Já vou dar esse spoiler para você. É como se você estivesse falando com a sua audiência no celular. Vai falar minhas amiguinhas, não sei qual a maneira que trata, mas é isso, toca o barco aí, que vai dar tudo certo. Você tem muitos conselhos para passar para essa mulherada que precisa elevar sua autoestima em busca de um mundo mais bonito. Bem-vinda, Michele, muito obrigado por ter aceito o convite aí, nosso. Obrigada, sou muito grata. Hoje eu aprendi mais do que eu imaginava, foi muito legal, gostei muito. E que nós possamos né, ajudar uns aos outros, a aprender cada vez mais, mas hoje com certeza vou sair daqui, vou fechar aqui, mas com muito mais conteúdo, e eu tô feliz, tô muito feliz, valeu a pena cada minutinho, foi muito bom. Obrigada, de verdade. Legal. Gostei de todos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a vocês. E vocês que estão na audiência, fica mais um pouquinho, que eu estou voltando com o resumo das notícias. Muito obrigado, Carol, Dr. Fábio, Esdras, Michele. Bem-vindos ao programa Fala Professor, segunda edição. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Foi para a vinheta e obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. Tava no outro microfone.
Tirando aqui, voltando para o programa, fala professor. Especial ter recebido todo esse time que vocês conheceram juntos agora, né? Esse time que estará junto conosco aí nessas colunas especiais aqui ao meu lado, Inteligência Além do Chá. É o livro que eu estarei lançando agora, no mês de fevereiro. Conto com cada um de vocês ajudando a encaminhar essa mensagem, porque eu vou resumir aqui. Quando a gente fala do chá, conhecimento, habilidade e atitude, nós e muitos, né, muitos falam da questão conhecimento e habilidade, competências hard skills, né, as competências técnicas que você aprende na escola, na faculdade, e atitude, uma competência soft skill, uma competência social necessária para você colocar em prática seus projetos e ter bom resultado. Para isso você precisa de uma mente equilibrada, precisa de um corpo equilibrado, mas existe algo que vai além do chá. E é justamente sobre esse além do chá que eu abordo em uma parte do livro. Então eu tenho uma parte do livro dedicada a dicas, a técnicas, a conhecimentos necessários para o equilíbrio do corpo e para o equilíbrio da mente e para o equilíbrio do espírito. Mas tem uma parte do livro que fala especificamente falando desse espírito além do chá. E eu convido vocês para ficar atento aí nas redes sociais, porque em breve nós estamos fazendo esse lançamento. Agora, fazer um resumo rápido, né? O nosso tempo já está findando, então vou abrir aqui uma tela menor para a gente poder seguir juntos nesse resumo das notícias da semana. Vamos lá. E já está do lado aqui, já está no ar. Em PS News, você já sabe, psnews.tv.br, toda semana você tem o resumo das notícias da semana, sempre com a fonte aqui embaixo, para ninguém falar que saiu da cabeça desse que apresenta. Não, eu só fiz o processo de tabulação. São notícias reais e verídicas, tá? Então, o Brasil atingiu a marca de R$1 trilhão gastos exclusivamente com o pagamento de juros da dívida pública. O que é esse juros? Os juros é simplesmente se eu tenho uma taxa básica de juros de 15%, alguém está ganhando 15%. Eu estou pagando a dívida na questão da dívida pública, mas também estou pagando aquelas pessoas, as pessoas que fizeram investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, ganharam lucro. Esse lucro pago, somar todos aqueles que ganharam com juros, dá 1 trilhão. E aí você fala, 1 trilhão é muito ou é pouco? 1 trilhão é muito por si só. Agora, quando eu faço comparativo, quanto vai para educação, quanto vai para a saúde? 255 bilhões. Quanto foi para a educação? 206 bilhões. Quanto foi para a Bolsa Família? 158 bilhões. E apenas 8 bilhões para o programa Minha Casa Minha Vida, sendo que a habitação é um dos problemas sociais que nós temos. O que significa isso? Será que o Brasil está no rumo correto quando aumenta os juros da dívida? Quando nós noticiamos todos os meses a manutenção da taxa Selic, que é a taxa do Sistema Especial de Liquidez e Custódia, ou seja, tudo que diz respeito ao giro do dinheiro e guardar dinheiro está dentro daquela taxa. Será que este é o melhor caminho? Ou até quando nós seguiremos por esse caminho? Então, com esse questionamento eu deixo para vocês, porque a minha missão aqui é passar a mensagem. Então, esta é uma notícia e isso demonstra o desequilíbrio na aplicação dos recursos públicos em nosso país. Aqui, vamos lá. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo federal retirou 48 bilhões e 600 milhões de reais da meta fiscal. Então, todo ano fecha a questão do orçamento e no ano de 2025, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de que o que seria gasto com precatórios, ou seja, dívidas que o governo tem com servidores públicos, com dívidas públicas, dívidas que o governo tem que pagar, esses valores não entrariam na meta fiscal, o que maqueia o resultado, porque esse recurso saiu. Se saiu, deveria estar no gráfico. No momento que não aparece, eu posso ter a sensação de que aquele dinheiro nunca passou por ali. E aí, para a população, isso daí pode significar uma conta pública equilibrada, mas que na verdade não está.
É uma conta pública que foi retirado 48 bilhões e 600 milhões. E claro, existem técnicos sérios dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que faz esse cálculo do PIB do país. Então, claro que alguns técnicos não concordaram com isso e a gente está tendo uma crise aí com alguns diretores pedindo para sair do IBGE. E claro que a perca de credibilidade também tem acontecido com essas constantes situações envolvendo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu falo como matemático, estudou bastante estatística e gostaria que o IBGE voltasse a ter a credibilidade que um dia já teve. O Congresso aprovou o reajuste salarial dos seus servidores no valor total de 790 milhões e 400 mil. 790 milhões e 400 mil. Já procurou para saber qual é o valor da receita do seu município? Claro, se você está na cidade de São Paulo, vai ser mais que isso. Agora, 95% dos municípios do Brasil não recebem isso. Não recebem isso de receita. E recursos para aplicar ali na sua Guarda Civil Municipal, para aplicar na sua educação municipal, para aplicar na sua saúde municipal, para aplicar na questão do asfalto, na questão da iluminação. Não recebe. E aí? Será que esta quer dizer que eu tenho alguns privilegiados que vão receber aumentos absurdos, inclusive ganhando mais do que deputados eleitos, em alguns casos? E enquanto isso, 95% das cidades não conseguem ter uma receita similar a esse aumento. Isso é algo que demonstra um desequilíbrio na aplicação do recurso público e é algo que todos nós deveríamos ficar de olhos bem abertos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão suspendendo o pagamento adicionais por tempo de serviço e outros penduricários que permite que salários do Judiciário e Ministério Público ultrapasse o teto constitucional. Então, existe um teto. Ninguém pode ganhar mais que o chefe do Executivo. No município, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Na questão federal, ninguém pode ganhar mais que o presidente e assim vai. Então, se eu não posso ter um salário maior, então o que acontece? Começa-se a ter benefícios, não sei o que, do paletó, a ajuda de custo de moradia, ajuda de custo, e assim vai indo. E como esses benefícios não entram no cálculo, né, o salário, então, com isso, as pessoas, Ministério Público, Judiciário, começam a ter salários superiores ao teto, começam a ter recebíveis superior ao teto. E isso demonstra que é falta de responsabilidade com o erário público. Porque se existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Então teve essa decisão do ministro Flávio Dino, claro, com uma decisão questionável. Ele usou uma questão ligada ao município de Praia Grande, que era uma questão local, para tomar uma decisão local. Ele ampliou essa decisão sem a devida provocação. Então existem os seus questionamentos nesse modelo de decisão que o STF tem tomado, de pegar uma decisão pequena e colocar valendo para todo mundo, mas é uma decisão com apoio maciço da população que está cansada de ver juízes, promotores, não só eles, né, mas também políticos cheios dos seus benefícios e mais que dobrando o seu salário, muito acima do teto. E aí vamos lá. Também avanço na CPMI do Banco Master. CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ela é diferente da CPI. A CPI precisa do presidente do Congresso fazer a assinatura, a aceitação. Precisa da aceitação do presidente da Câmara ou do Senado. Já a CPMI, a partir do momento que ela conseguiu as assinaturas, na próxima reunião conjunta já tem que ser feita a leitura da abertura daquela comissão. E já atingiu 280 assinaturas, e acredito eu que terá algumas movimentações, já tem notícias falando que um possível acordo envolvendo dosimetria para que isso não vá para frente. Nós sabemos que essa questão do Banco Master hoje, quando nós falamos da importância dela, é porque envolve gente de todos os poderes.
envolve ministro do Supremo Tribunal Federal, envolve muitos políticos, envolve o sistema financeiro nacional, ou seja, é uma verdadeira bomba e nós devemos ficar bem atentos. Também é importante trazer aqui que o Brasil registrou o maior número de pedidos de recuperação judicial da história em 2025, com 2.328 empresas pedindo a recuperação judicial. Uma empresa, quando chega no nível de recuperação judicial, ela já demitiu. Ela está perdendo a sua produtividade, ela não está conseguindo se manter. Então, é quase que os últimos suspiros de uma empresa. No momento onde o país ele está num processo de redução da quantidade de indústria, que é o chamado de desindustrialização, esse processo já está acontecendo há um certo tempo, não é de hoje. Você ter notícias de que está acontecendo um recorde de empresa buscando a recuperação judicial, ou seja, buscando a justiça para negociar suas dívidas, com certeza nós estamos falando de um cenário onde a empregabilidade está sendo reduzida. E se hoje nós falarmos do maior programa social que existe, qual é o maior programa social que existe? Sou professor de gestão pública e sempre falo, o maior programa social que existe é emprego, porque emprego gera renda e uma pessoa com renda não é dependente de benesses do Estado. Ok? Então vamos lá, seguindo aqui. Educação em São Paulo, a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo anunciou que utilizará o resultado do SARESP, a avaliação que tem, é um indicador que tem, é serviço de avaliação do Estado de São Paulo, de resultado do Estado de São Paulo. E o SARESP, ele tem, ela avalia os alunos e tem lá os seus indicadores, a sua forma de cálculo, que não é aquela estatística básica que a gente conhece, mas a teoria da resposta ao item. Então, ela busca, por meios, ter ali um resultado mais próximo do ideal e do correto, do exato, em relação ao nível dos alunos, ao nível da escola. E o que o governo do estado fez? Em algumas escolas já começou, na hora de fazer a organização das salas, utilizar esse indicador. Antigamente era muito comum, né? Eu faço parte da turma do 5º ano A. Significa que eu estou entre os alunos A. Eu estou entre os melhores alunos. E assim vai indo até ter o D, o E, e assim vai. Só que isso ficou em desuso. Por que ficou em desuso? Porque, de certa maneira, você criava ali dentro da escola um ambiente de... eu sou A, você é C, então eu sou melhor que o outro. E você criava um ambiente dentro das escolas questionáveis. A minha pergunta é, agora que o governador Tarcísio encampou este meio, né, de organização de salas, será que nós teremos uma resposta da população? Em qual sentido? De aprovação ou de reprovação? Vamos lá. Também isso é importante, eu convido vocês a fazer a leitura lá depois, eu estou fazendo só um resumo, mas a movimentação do presidente Donald Trump dos Estados Unidos está muito claro, né? No que diz respeito ao Irã, está sendo feita ali uma pressão muito grande, inclusive aplicando 25% de tarifa para aqueles países que fizerem negócio com o Irã. Nós temos a questão do milho, aqui nós somos os maiores exportadores de milho para o Irã, então tem uma problemática para o Brasil, está perdendo bilhões, que tem que deixar, né, de negociar com o Irã, porque senão receber uma sobretaxa de 25% dos Estados Unidos, a gente sabe que não é negócio bom. E com toda a pressão que está acontecendo, existem sinalizações aí de que o Irã irá interromper o seu programa nuclear. Então, aqui na Venezuela nós sabemos que houve a extração, a retirada do ditador Nicolás Maduro. O próprio Donald Trump anunciou que receberá em troca aí 50 bilhões de barris de petróleo. Isso vai movimentar o preço do petróleo no mundo. Quando a gente fala do Irã, tem o Estreito de Hormuz também, que é algo que precisa ser observado. Ou seja, é a geopolítica que traz resultados para dentro do país. Nós precisamos observar mais essa questão da geopolítica. O Senado Federal iniciou o debate sobre a implementação dos 15% de imposto de renda sobre as premiações líquidas de apostadores. O setor de aposta e clubes de futebol manifestaram preocupação de que a medida possa comprometer a viabilidade de contratos de patrocínios vigentes. Tenho certeza, hein? E você, como eu, não é um apoiador das bets. Mas é liberdade. A gente sabe que tem pessoas que
Precisa só de um empurrão. Tem algumas pessoas que conseguem beber 1, 2, 3 latinhas de cerveja, por exemplo. Agora tem pessoa que diante dos primeiros contatos já não tem mais controle. E essa pessoa pode e normalmente se torna um dependente. O jogo ele traz a mesma sensação. E agora está glamorizando, existe um processo de glamorização. E o governo viu nesse processo uma forma de trazer arrecadação, né? E claro que isso afeta o apostador, que sabe que se ganhar 15% vai para o governo, e afeta também, porque se isso acontece, os apostadores vão apostar menos. Se vai apostar menos vai afetar o caixa dessas bets. E se afetar o caixa dessas bets, esses patrocínios absurdos que acontecem para time de futebol, inclusive para o meu São Paulo, Superbet, se não me engano, vai ter problema. Então, aí tá resumido. Mas depois faça a leitura com mais detalhe e compartilhe. E também eu trago a questão de Arroio Grande, teve uma atualização importante com a declaração da senadora Damares Alves, que manifestou que a Comissão de Direitos Humanos do Senado irá acompanhar esse caso. Foram crianças que foram retiradas, 2 crianças que foram retiradas dos seus pais. Eu não entendo até hoje se mantiveram. Citaram a questão, não posso falar o nome aqui, mas da picadinha, usar esse termo, vocês sabem do que eu estou falando. Então, alguns dizem que foi em função disso, mas eles tomaram depois essa picadinha. E mesmo assim estão distantes da família. Então não faz o menor sentido o que está acontecendo. E justamente por ser um local próximo de divisa de país, por ser um local que parece que tem outros históricos complicados, políticos do Rio Grande do Sul que não se manifestam, então a gente fica com a sensação de que tem algo mais grave acontecendo do que está sendo noticiado, até porque os advogados são proibidos de falar, os pais são proibidos de falar. Então imagina, você ter 2 filhos retirados de você e você não pode espernear, sendo que todos nós sabemos que o direito a espernear é um direito que existe. Todos nós, diante de uma injustiça, temos o direito de espernear. Agora, essa família não tem direito de espernear. Esses advogados não têm direito de falar. A imprensa fica com receio de noticiar. Os políticos não se manifestam. Esses que teriam, o artigo 53 da Constituição, teriam a sua liberdade de falar mais garantidas, Porque você tem a questão do foro, mas falam ao contrário. Um deles, quando alguém marcou lá, bloqueou. Então é complicado. Mas é isso, pessoal. Aqui está o resumo das principais notícias do dia. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse especial de estreia da 2ª edição do programa Fala Professor. Então, meu agradecimento a Carol Barros, amanhã estará comigo no Diretamente Podcast. Meu agradecimento a Michelle Oliver, visagista, que estará conosco nesse novo momento. Meu amigo Esdras Hansauer, empreendedor de sucesso, que estará conosco nesse novo momento. E, claro, Dr. Fábio Gimenez com as suas dicas fantásticas. Eu convido vocês a seguir a rede social de cada um deles. Da Carol é a Carola Barros. O Esdras Hansauer é @Esdras Silva. Então também tem o Dr. Fábio Gimenez, é @NutriFábio Gimenez. Fábio Gimenez. Então é isso, fica o convite para vocês, as minhas redes sociais, @Fala Professor Samuel e no Instagram, @Professor Samuel Reis. Muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês e sextou, é isso aí, fiquem com Deus, tchau, tchau.